Olá, hoje, quarta-feira, dia 8 de março. Peçamos ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras, encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 20, versículos de 17 a 28. Naquele tempo, Jesus subiu para Jerusalém. Durante o caminho, tomou à parte os 12 e disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos, para ser exposto às suas zombarias, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Nisso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para dizer-lhe uma súplica. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe. De fato, bebereis o meu cálice. Quanto, porém, a sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isso não depende de mim vô-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Os 10 outros que haviam ouvido tudo indignaram-se contra os 2 irmãos. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: Sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça servo. E o que quiser tornar-se vós o primeiro, se faça escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho nos traz 2 situações muito importantes. Primeiro é o terceiro anúncio aqui em Mateus, da morte e ressurreição do nosso Senhor. Jesus fala claramente aos seus discípulos sobre a sua Páscoa. E aqui, nesse contexto em que Mateus nos traz, fica até um pouco desconecto o que Jesus apresenta aos seus discípulos do tamanho acontecimento que há de acontecer, mas, na sequência da leitura, os seus discípulos estão mais preocupados com o que há de acontecer depois que Jesus partir. Porque aqui se apresenta a mãe de 2 dos discípulos, dizendo e pedindo, suplicando-lhe que Jesus coloque eles em determinado lugar na eternidade. Como função de mãe, ela se preocupa com os seus filhos, sabendo que é chegada a hora do Filho de Deus partir deste mundo. Mas ela não sabe o que pede. Apesar de eles dizerem que são capazes de beber do cálice de Jesus, e Jesus diz que sim, eles podem beber, mas não compete a ele decidir exatamente isso. E aqui, muitas vezes nós fazemos exatamente isso, porque nós queremos exigir de Jesus algo que precisamos conquistar. Jesus nos deu todas as ferramentas, Jesus nos direciona, Jesus se aproxima, Jesus se entrega a cada um de nós, para que nós possamos buscar
algum lugar na eternidade. Mas ele mesmo diz que não é ele que define qual é esse lugar. Jesus nos mostra os meios, como devemos fazer. E se preocupar em qual é o nosso lugar deveria ser o menor das nossas preocupações. Porque Jesus veio ao mundo para fazer a vontade de Deus, que é Pai. Essa foi a grande missão. Ele só faz exatamente aquilo que Deus lhe pediu. E nós devemos continuar trazendo em nosso coração aquilo que Deus fala lá no Monte Tabor, na Transfiguração, para Pedro, Tiago e João, dizendo: escutai-o. A escuta faz com que nós possamos ficar mais claro qual que é a nossa missão. A escuta da palavra de Jesus faz com que nós entendemos qual é a direção a seguir. A escuta da palavra de Jesus faz com que verdadeiramente nós caminhamos para a nossa salvação. Enxergar qual o lugar que vamos encontrar é o menor dos objetivos. O objetivo é ouvir a Jesus, fazer aquilo que Ele nos manda. Então, como grande prêmio da nossa caminhada, será conquistar o reino que Ele mesmo nos preparou. E aqui Ele nos dá mais uma grande lição. Se alguém quer ser maior, que seja servo de todos. Se alguém então quer ser realmente o melhor dentre dos grupos, que sirva a todos. Se alguém quiser se tornar primeiro, que seja escravo de todos. A grande conquista que Jesus nos apresenta aqui é servir, porque o Filho do Homem, o Filho de Deus, ele não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, o tempo em que passou conosco, se doou, se entregou de todos os modos a todos aqueles que o buscavam. Creio que Jesus aqui nos dá o grande momento para a tomada de decisão. Eu quero encontrar o meu lugar? Siga a Jesus. Ouça a Jesus. Eu quero ser uma pessoa que realmente tenha direito a esse reino, que eu possa servir a todos, ser escravo de todos e conseguir a grande glória na eternidade. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente quarta-feira e até amanhã.